Tito, capítulo 1, falar um pouco sobre Tito. Tito fica depois de Timóteo, depois de 2 Timóteo, né? Então eu quero falar um pouco sobre este obreiro, que serve para nós também. Capítulo 1, pode deixar aí na carta de Tito mesmo, esse é o personagem que eu quero trazer o ensino hoje. Tito, abra no Tito capítulo 1. Tito, ele era grego. Talvez ele tenha sido o primeiro gentil a trabalhar com Paulo. Foi porta-voz, representante de Paulo nas congregações que ele não conseguia visitar. Ele foi um grande ajudador de Paulo. Nas congregações em que Paulo não conseguia visitar, sabe quem é que Paulo enviava? Paulo enviava Tito para ir lá e organizar o trabalho para ele. Então, Tito era um rapaz de muitas funções. Paulo enviou instruções aos coríntios por intermédio de Timóteo, mas eles não as seguiram. Diante disso, já que a igreja de Corinto não tinha recebido a instrução enviada por Paulo pela vida de Timóteo, Paulo resolve então enviar Tito. Diante disso, Paulo enviou Tito para ensinar o que eles precisavam aprender. Quando os dois voltaram e se encontraram na Macedônia, Paulo estava feliz porque os problemas haviam sido solucionados e a igreja de Corinto estava em boa forma espiritual. Assim, enviou Tito de volta para prosseguir no trabalho com os cristãos de Corinto. Paulo lembrava Tito que precisava usar autoridade ao falar. Era a instrução que Paulo dava para Tito, está no capítulo 1, versículo 9, onde ele dizia assim, vocês podem acompanhar. Paulo dizia que o presbítero ele tem que reter firme a fiel palavra, que é conforme a sã doutrina, para que ele seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. É por isso que você tem que ter uma vida dedicada à leitura da palavra de Deus. Não se conformar em não conhecer textos essenciais da palavra. Porque algumas pessoas podem chegar até você e precisar de uma orientação, de uma palavra, irmão. De uma palavra. E eu acho tão triste quando alguém angustiado precisa conversar com um crente e um crente não tem uma palavra da parte de Deus para entregar para aquela pessoa. Esse mundo está um mundo atribulado, de pessoas aflitas, pessoas ansiosas, pessoas com doenças psicossomáticas, pessoas com diversas doenças. E a igreja, a palavra, o evangelho é a cura. E eu e você somos esse porta-voz. Tito era um obreiro dedicado. Sabemos extremamente pouco sobre o passado de Tito. Tudo que sabemos ao certo é que ele era grego, ao contrário de Timóteo, que era judeu. Há muito poucos relatos sobre a vida desse grego, desse homem que se converteu ao cristianismo. Mas o que está aqui nesse estudo vai trazer um pouco do caráter do nosso irmão Tito. Eles trabalharam junto com o apóstolo Paulo, tanto ele como Timóteo, que os liderou sem lhes tirar o brilho. Paulo elogiava os trabalhadores do evangelho. Amém? Paulo elogiava os meninos que estavam com ele trabalhando. Então a gente tem que entender que é muito importante também a gente tecer elogios às pessoas. Vocês sabem que muitas pessoas que vêm aqui nos visitar, já me conhecem de longo tempo, de longas datas, eles sempre têm elogio a tecer a minha pessoa pelo comportamento de já há muitos anos servindo a Deus, sem passar em alguns lugares e estar maculando o nome de Cristo, deixando mau testemunho.
Tem gente que sai da igreja que ninguém quer mais ver a cara dele naquela igreja. E quando fala fulano de tal, o povo diz misericórdia, porque a conduta era uma conduta horrível, né? Então, a gente tem que tecer elogios a pessoas que merecem receber elogios. Você já prestou atenção que uma conversa, quando ela se inicia falando mal de uma pessoa, o assunto vai virar a noite inteira e ainda tem assunto. Mas para elogiar são poucos. Para falar bem são poucos. Sempre quando é um assunto frívolo, a delonga é maior no assunto. E Paulo, ele entendia da importância de elogiar os trabalhadores do Evangelho. Em Provérbios 12, 25, diz assim: a ansiedade do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. Dar uma boa palavra para alguém de vez em quando é bom. Tecer um elogio de vez em quando faz bem para a alma. Em Provérbios 25, versículo 11, diz que como maçã de ouro em salva de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. Maçãs de ouro em bandejas de prata. Como maçãs de ouro em bandeja de prata. Eu nunca vi maçãs de ouro em nenhuma bandeja, uma bandeja enfeitada. Mas deve ser uma coisa bem linda de se ver, né? Então, o proverbista disse: assim é a palavra dita ao seu tempo. É você saber o que falar na hora certa, no momento certo. O apóstolo Paulo entendia a importância de uma palavra de encorajamento dita ao seu tempo. Em cada carta que ele escreveu, ele sempre em suas cartas, ele procurou encorajar alguém. Ele procurou elogiar alguém em todas as suas cartas, né? Ele entendia que fazia bem para aquela pessoa receber uma palavra de elogio, uma palavra de encorajamento, né? Em cada carta que escreveu, ele procurou atitudes e ações piedosas para recomendar. Em Romanos 16, 10, ele diz: saudai a Ápeles, aprovado em Cristo. Efésios 6, 12, 6, 21, ele disse: Tíquico, irmão amado e fiel ministro do Senhor. Em Filipenses capítulo 2, ele fala de um moço chamado Epafrodito. E ele diz assim: recebei-o, pois no Senhor, com toda alegria, e tende-o em muita honra. Você recebeu uma pessoa hoje, a maioria das pessoas que abandonam a igreja, elas não estão mais importando em levar uma carta de recomendação. Eles saem por aí, eles mancham, dão problema, dão trabalho na igreja que congrega, sai, faz alguma coisa horrível, e vão para outra igreja e o outro pastor recebe ele lá, não quer nem saber de onde veio, qual foi o passado, o que é que fez. E aqui Paulo recomendava. É tão bom a gente ir recomendado. Em alguns empregos, a pessoa tem que ter carta de recomendação, né? Senão, a pessoa não recebe aquela pessoa. Tem que ter boas referências. Tem gente que pede referência. Liga para os antigos patrões. Quer saber por onde a pessoa andou. Como era o comportamento dela em tal lugar. Né? Tem várias pessoas que saem da igreja, vão para outra igreja e não levam uma recomendação. E chegam lá, assumem cargos, posições. Daqui a pouco eles estão dando trabalho do mesmo jeito. Daqui a pouco eles estão causando problemas do mesmo jeito, né? Porque um pastor antigo meu, ouvi ele dizer que o ferro aonde vai, leva o ferrugem. Não tem jeito. O ferro aonde vai, ele vai sempre levar o ferrugem. Jesus também conhecia a importância do elogio. Quando chegaram dizendo para ele assim, olha, ele fez um elogio a João Batista, no capítulo 7 de Lucas, versículo 28. Ele disse: entre os nascidos de mulher, não há um maior do que João Batista. Jesus entendia a importância do elogio. Então, deixa eu lhe dizer uma coisa. Não aceite as pessoas falarem mal das pessoas de onde você congrega, não. Não aceite falar mal do seu pastor. Não aceite falar mal de sua liderança, não. Não aceite. Porque se você parar para ouvir, você já está fazendo o papel do diabo. Você já está parando para
para dar ouvido a pessoas que estão sendo usadas pelo diabo, né? Outro dia eu fui pregar numa cidade, a pessoa me perguntou por um pregador, e fulano de tal, eu disse, eu só conheço de cartaz, assim, nunca peguei na mão, nunca tomei um café com ele, nunca fui à casa dele, não posso dizer mais nada a respeito dele. Então tem gente que nem conhece, é porque fulano falou, eu ouvi ciclano falando. Irmão, não fale aquilo que você não estava lá presente. O inimigo da nossa alma, o acusador das nossas vidas é Satanás. Então, não faça o trabalho dele, deixa ele trabalhar sozinho. Porque o trabalho dele é tentar difamar a igreja, é tentar falar mal de pastor, falar mal de sangue, falar mal de tudo. É o trabalho dele, é desqualificar os crentes. Então, quando você fala mal do lugar que você está congregando, quando você fala mal do seu pastor, você está emprestando a sua boca para Satanás. Você está fazendo o trabalho dele, né? Então, Paulo confiou grandes responsabilidades a Tito e tarefas difíceis. As qualidades identificadas por Paulo em Tito para confiar essas tarefas é, primeiro, força e dedicação. Era o que Paulo via em Tito. Tito tinha força e dedicação. Quando a igreja de Jerusalém ainda estava incerta quanto aos não-judeus tornarem-se cristãos, Paulo usou Tito como o primeiro exemplo. Tito era um exemplo. Tito era um exemplo. Coisa mais triste que a gente vê é a pessoa dizer, eu não vou naquela igreja. Quem? Fulano? Aquele lá está pregando, está falando. Vixe, aquele ali não vive, não. Eu não vou lá para ouvir uma pessoa dessa falar. Mau testemunho. Os amigos da escola dizem assim, e na tua igreja, mas tu é crente, eu nem sabia que tu era crente. No trabalho, olha, tu é crente. Nem sabia, rapaz, que tu era crente. As pessoas escondem a sua identidade. E Paulo, quando queria falar alguma coisa, usava Tito como exemplo. Em João capítulo 15, Jesus disse assim, eu vos dei o exemplo, para que vocês façam como eu fiz. Jesus te chamou, foi para ser um exemplo. Jesus te chamou para ser diferente. Jesus te chamou para ser luz. Jesus te chamou para ser sal, diz a palavra. Foi ele mesmo que disse, vocês são a luz do mundo. Vocês são o sal da terra. Essa é a comparação que ele faz com a nossa vida. Então, se eu sou luz, a minha casa não vive em trevas. Se eu sou sal, eu tempero a vida de alguém. Quando você pega ali uma picanha que você está comendo, você nunca diz assim, mas que sal gostoso é esse? Você não diz, né? Você diz assim, mas que picanha maravilhosa, não é isso? Você nunca vai dizer assim, eita, que sal gostoso nessa carne. Mas quem deu o sabor naquela carne foi o sal. Se você pegar uma carne e colocar num varal e encher ela de sal, duvido que as moscas venham pousar nela. Jesus disse assim, vocês são luz. Irmãos, ele está dizendo que aonde você chegar, você vai ser identificado. Pergunte para o seu irmão, você é identificado como um crente aonde você chega? Pergunte aí. Quando ele disse assim, presbítero Vandilson, vocês são a luz do mundo, ele estava dizendo assim, presbítero Luiz Carlos, aonde vocês chegar, vocês vão ser identificados. Se nós apagarmos as luzes aqui, ficar o escuro, e a primeira luzinha que acender, você vai ver onde ele está. Então ele disse que nós seríamos identificados, o quê? Como luz, e por quê? E porque nós daríamos sabor à vida de muitas pessoas. Nós iríamos dar sabor. Vai ter pessoas que vão se aproximar de você e vai querer ficar perto de você. Por quê? Porque você vai dar sabor à vida daquela pessoa. Então Paulo usava esse moço como exemplo.
Quando Timóteo não conseguiu fazer os coríntios aceitarem Paulo, este enviou a Tito para completar o que faltava. Timóteo não conseguiu convencer o povo em Corinto. Aí Paulo diz: eu tenho uma arma secreta. Quem? Tito. Acabamos de ler o capítulo 1, versículo 9. Retém firme a fiel palavra, que é conforme a sã doutrina, para que tu seja poderoso. Não tem como você discutir com quem conhece a palavra. Não tem. É por isso que quando eu vou falar alguma coisa para uma pessoa, eu digo: você quer aprender ou você está questionando? Tito tinha o poder de convencer através da palavra. O compromisso mais desafiante de Tito foi supervisionar os cristãos imaturos de Creta, uma ilha onde a imoralidade imperava. Um jovem obreiro supervisionando um ambiente imoral. Tito era um jovem obreiro. E ele recebeu uma missão de supervisionar uma igreja na ilha de Creta, uma ilha totalmente imoral. Um ambiente imoral. Paulo o chamava de meu companheiro e colaborador. Companheiro. A palavra companheiro vem de comer pão. Comer pão junto. Companheiro é aquele que come pão junto. É aquele que sofre junto. É aquele que diz: o teu sofrimento é o meu sofrimento também. A tua peleja também é a minha. É por isso que o que nós mais precisamos, os pastores, nas últimas horas, o que mais nós precisamos são de companheiros. Pessoas que estejam dispostas a trabalhar na obra de Deus, a sofrer junto, a dizer: nós vamos conseguir, nós vamos avançar, nós vamos fazer, porque é para a glória de Deus. Nós estamos carentes de companheiros, nós estamos carentes de pessoas que tenham coragem de se entregar, irmão, que tenham coragem de se entregar por inteiro, dizer: deixa comigo que eu faço, deixa comigo aí que eu vou fazer isso aí para você. Eu dou graças a Deus porque aqui nós temos poucas tarefas e os meninos dão conta. Eu peço a eles e eles estão juntos. Nós estamos agora se aproximando da festa da igreja e há muita incumbência, há muita coisa para realizar e nós estamos orando para que Deus nos dê graça e a gente possa conseguir alcançar o nosso objetivo. Então Paulo chamava Tito de o seu companheiro e colaborador. Segundo a tradição mais antiga, Tito permaneceu como bispo de Creta até a sua morte. Em idade avançada, ele teria conservado a virgindade até a morte, a tradição diz isso. Ele preferiu morrer por uma causa, se entregar por uma causa, sofrer por uma causa. Hoje você está disposto a sofrer por alguém só para ver uma pessoa bem? O irmão Lázaro cantava isso. O irmão Lázaro cantava isso, né? Está difícil ter amigos, alguém disposto a sofrer contigo. Então entenda uma coisa: não traga mais sofrimento para aquela pessoa que você não pode aliviar o sofrimento dela. Porque tem gente que tem um dom maligno. Parece que quando ele vê o outro aflito, mais aflição ele quer pôr em cima daquela pessoa. Seja um alívio para a alma de alguém. Seja um alívio na vida de alguém, não uma tribulação. Tito entendia o sofrimento de Paulo. Quando eu quero chorar, eu leio as cartas de Paulo. E eu convido você também a ler 1 Timóteo, 2 Timóteo, mas lê com o coração aberto, para você sentir a aflição de Paulo pela obra de Deus. Paulo chega a dizer assim: sofre comigo as aflições do Evangelho.
Ele sabia que o sofrimento era inevitável. Então ele procurava alguém que pudesse vir com ele também, sofrer com ele aquela causa justa. Sabe o que é que mais nós encontramos hoje? Covardes que abandonam a causa no momento mais... Tem um hino que diz assim, ó, entra na batalha onde mais o fogo inflama. Quem conhece esse hino? Entra na batalha onde mais o fogo inflama. Onde mais está a peleja, onde o fogo está bravio, onde está forte a guerra. Vai lá, entra no meio também, vai ajudar. Mas tem gente que quer fazer a coisinha mais simples, que é só puxar uma cadeira e botar no lugar. Ai, estou cansado de arrumar essa cadeira. A gente que é assim. Paulo precisava de pessoas que sofressem a causa com ele. E ele encontrou em Timóteo e Tito homens dispostos a sofrer pela causa. Na segunda carta aos Coríntios, no momento de especial amargura, Paulo disse: Deus me consolou com a chegada de Tito. Oh, amigo maravilhoso. Paulo estava sofrendo e o consolo para a vida dele foi a chegada do amigo Tito. Ele disse: Deus me consolou enviando a Tito. Tito era um obreiro que fazia falta. Tito, em outras palavras, era um confiável e fiel servo de Deus. É o que mais a gente precisa na obra. São pessoas fiéis. Pessoas que estejam dispostas. Pode faltar para mim, mas para a obra não. Para a obra não. Na obra tem que estar em dia a obra. Tem que estar pegando fogo. E Deus, Ele prima por isso. Fidelidade. Pessoas fiéis. Você sabe que o oposto de fidelidade é covardia. Gente covarde, Deus me proteja. Deus afaste de nós os covardes. Em 1 Samuel 22, o sacerdote Aimeleque elogia Davi diante de Saul. Saul põe o sacerdote tudo enfileirado e eles estavam prestes a perder a vida. Mas o sacerdote Aimeleque, ele era fiel a Davi e ele peita Saul e diz assim, ó: quem dentre os teus homens é mais fiel do que Davi? Eu já participei de conversas onde tinha 10 falando de um, e eu conheci o testemunho daquele um, e eu fiquei contra os 10, porque eu digo, vocês estão com uma visão equivocada. Eu conheço essa pessoa que vocês estão falando, e ela não é isso aí que vocês estão dizendo. Em Êxodo 28 diz assim: não siga a multidão para fazer o mal. E o sacerdote Aimeleque desafia Saul e diz assim, ó: quem dentre vocês aí, quem dentro do teu exército aí é mais fiel do que Davi? Segundo Samuel 22, 26, diz assim, ó, que para com o fiel, Deus se mostra fiel. Salmo 31, 22 diz: amai ao Senhor, vós todos que sois seus santos. O Senhor guarda os fiéis e retribui com abundância o soberbo. Provérbios 11, 13 diz: o que anda mexericano descobre o segredo, mas o fiel de espírito encobre o fiel. Provérbios 28, 20 diz: o homem fiel será acumulado de bênçãos. Mateus capítulo 25, versículo 21, depois de contar a parábola, Jesus diz: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Ele dizendo que Deus vai dizer para aquele que é fiel: contrato nas coisas de Deus. 1 Coríntios 4, 12, Paulo diz: ora, além disso, requer dos dispenseiros que cada um se ache fiel. O que é que Deus deseja de você? Que você seja fiel. Que você não troque os propósitos por propostas. Tem gente que deixa de vir o culto por qualquer proposta que o diabo faz. E eu sempre digo, se você achar um lugar mais importante do que vir à casa de Deus no dia da adoração, e você acha importante deixar de vir adorar a Deus para ir para outro lugar, me convide, se for mais importante do que vir à casa de Deus.
Para nós, essa é a nossa vida, meu irmão. É trabalho, casa, igreja, família, buscar Deus, trabalho, casa, família, igreja, buscar Deus, buscar a glória, buscar a presença, e Deus vai te suprindo de uma forma que esse mundo aí não vai ter mais valor para você. Você vai conquistar sim, você vai ter conquistas, você vai ter bênção, você vai se divertir, você vai viajar, você vai a lugares, mas tudo na direção de Deus, no tempo de Deus, porque se você se mostrar fiel, Deus vai suprir tudo na sua vida. Deus supre tudo. Mas tem gente que é agoniado, não sabe esperar. Deus é fiel para fazer isso acontecer em nossas vidas. Em 2 Coríntios 7,6, Tito traz boas notícias para Paulo, que os coríntios haviam se reconciliado com Paulo e tinham respondido à sua epístola severa com arrependimento e obediência. Tito vai a Corinto, e a mensagem de Paulo tinha sido um pouco pesada, e houve murmuração entre o povo. Mas Tito vai lá e explica qual era a intenção de Paulo com aquelas palavras. Tito se esforçava para fazer o povo entender qual era o motivo de tão veemente exortação do líder Paulo. Eu já pastoreei igreja que fizeram grupos contra mim, de pessoas que terminavam o culto e se juntavam para dizer: você viu o que ele pregou? Você viu o que ele falou? E ali se formavam os grupos, a reunião dos fariseus satânicos. Você viu o que ele pregou? Você viu o que ele falou? Não tinha um Tito no meio dele para dizer: parei que eu vou explicar. Porque coisa boa é quando um crente está na unção, está na presença de Deus, e a palavra, por mais forte e veemente que for, alguém chega para falar e diz: parei, você não entendeu bem. Você já desmonta a pessoa. Mas você viu? Você viu? Você viu? Você ouviu? Tu viu aquilo? Foi para tu, tu viu? Aquela indireta? Tu viu? Foi aqui, ó, tu viu? Aí começa: tu viu, tu viu, tu viu, tu viu. É assim. Tito vai lá e explica para o povo: ei, não é assim não. Tito se esforçava para fazer o povo entender qual era o motivo de tão veemente exortação do líder Paulo. Em 2 Coríntios 12, 18, há uma suposta acusação contra Paulo de que ele tinha enganado os coríntios, enviando outros, ou seja, Tito e o irmão anônimo, porque não tem o nome, para pegar dinheiro dele, supostamente para Jerusalém, o qual Paulo estava guardando para si próprio. Aí lá vai lá Tito lá resolver a confusão, porque estava acusando Paulo. Como a gente precisa de obreiro Tito. Paulo rebate a acusação. Mas o que é que nós aprendemos sobre esse moço chamado Tito? Ele era um moço que não fugia dos seus compromissos. Ele era um moço que não fugia de suas responsabilidades. E sabe quem era a força desse moço? O Espírito Santo. Era o Espírito Santo que convencia ele, Francisco. Era o Espírito Santo que falava para ele. Ele não se livrava das responsabilidades. O que era colocado pelo seu líder para ele fazer, ele ia lá e fazia. Hoje em dia, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Para muitos é até fácil se livrar das responsabilidades. Difícil é escapar das consequências, por ter tentado se livrar da responsabilidade. Porque tem gente que pensa que vai escapar da responsabilidade sem ter nenhuma consequência. Vai ter consequência sim. Viu? Deus chamou vocês para servir a Ele. Deus chamou vocês para ser fiéis.
Deus chamou vocês para adorá-lo. Deus separou vocês do mundo. Vocês têm que se sentir alegres, porque Deus, entre 9 bilhões de habitantes da terra, nos escolheu, nos chamou, nos trouxe para o seu reino, nos deu cargo, nos outorgou responsabilidade. E agora eu quero fugir, achando que as responsabilidades, as consequências de eu fugir da responsabilidade não me alcançarão também. Pois diga para quem está do seu lado, se você fugir das responsabilidades, vai, diz aí, pode dizer, as consequências vão te achar. Acha mesmo, não tem como escapar não. Você é presbítero, aí vocês fogem da responsabilidade de ser presbítero, achando que vai ficar tudo ok. Não vai ficar tudo ok. É o que eu digo lá em casa para minha esposa: minha filha, se descubra no reino, entenda a posição que Deus te colocou como esposa de um sacerdote. Tem gente que não entende isso até hoje, sabia? Você é casada com um presbítero, você é casada com um homem de Deus, você tem responsabilidades com esse homem, de ser um alívio e não uma carga pesada nas costas dele. Porque ser obreiro não é fácil não, nesse mundo de treva. Não é fácil não, irmão. Ter responsabilidade para com Cristo não é fácil. Tito não fugia. Provérbios 28:1 diz: foge os ímpios, sem que ninguém os persiga, mas os justos são ousados como o leão. Tito era ousado. Não adianta fugir das responsabilidades, se vitimizando. Eu detesto vítima. Eu detesto gente que fica dando uma de coitadinho. Ô, irmão, mas eu detesto. Não sei se porque eu não vivi nesse mundo dando uma de coitado. Não sei. Nunca me dei de coitado. Ela me conhece há muito tempo. Nunca fui coitado. Nunca fui coitado. Dando de coitadinho, porque essa palavra coitado é até frívola. Essa palavra coitado é pesada, o significado dela. Mas não seja vítima, seja um Tito, seja um corajoso, seja alguém que entende: Jesus me chamou, eu tenho responsabilidades, eu sou crente, eu tenho o Espírito Santo, eu tenho causas a defender do reino, eu sou embaixador de Cristo na terra. Deus não me chamou para ser covarde, derrotado. Deus me chamou para ser vencedor, em nome de Jesus. Provérbios 28:17: o homem carregado de sangue de qualquer pessoa fugirá até a cova, ninguém o detenha. Pessoas que devem fogem. Nós estamos falando desse moço aqui hoje. O primeiro-ministro da Inglaterra, por nome de Winston Churchill, ele disse: o preço da grandeza é a responsabilidade. Vocês não sabem nem a metade do que eu me absteve para chegar até aqui. As coisas que eu tirei do meu caminho, que eu não aceitei para estar aqui. Provérbios 30, versículo 30 diz: o leão, o mais forte entre os animais, que não torna atrás por nada. Para o crente é missão dada, a missão cumprida. Deus te deu uma missão: adorá-lo em espírito e em verdade. Essa é a missão que Deus entregou para a sua igreja. Você é um Tito, você não é um covarde. Não fuja da sua obrigação, não fuja da sua responsabilidade. Deus nos deu responsabilidades.